CBN Rio. Apresentação, Bianca Santos. Olha, e como prometido, a gente fala agora sobre trocas de presentes de Natal, recebidos do Natal, né? Hoje muita gente procurando os shoppings, centros comerciais para isso. E também muitas pessoas compram pela internet, querem orientações de como trocar os produtos. Por isso, na linha, José Alfredo Lyon, ele é advogado especialista em direito do consumidor. Bom dia, José, como vai? Bom dia, Bianca. Tudo bem? É um bom Natal, apesar de um dia passado ainda é tempo. Claro, Natal de muita paz também, Isso. muita paz e alegria para a família. Obrigado. Bom, nessa época do ano, os shoppings ficam cheios, já agora passado o Natal, por causa dessas trocas, né? E muita gente recebe presente que não coube, não deu, uma roupa que o tamanho não deu, então não agradou. Pode trocar? O comerciante ele pode fazer uma troca desse tipo, simplesmente porque o produto não agradou? Vamos, Bianca, nós temos dois aspectos. Poder trocar sim, e é interessante que ele troque para fidelizar o cliente, né? E quem sabe, sei lá, se vai trocar uma calça, acaba vendendo um cinto, ele tentar vender. É diferente dele ter a obrigação de trocar, porque o Código de Defesa do Consumidor, na compra presencial, aquela que o consumidor foi lá na loja e fez a compra, não há obrigatoriedade de troca. Somente temos a obrigação de troca das compras não presenciais, ou seja, aquela pessoa que comprou pela internet, por um catálogo, por telemarketing, o comerciante tem obrigação de fazer a troca num prazo de 7 dias da entrega da mercadoria. Mas é sempre interessante para o consumidor, para o fornecedor, ele fazer a troca, o comerciante. Então ele cria aquelas políticas e esta política ela passa a ser obrigatória. Vamos supor que ele tem uma plaquinha lá, trocamos a mercadoria desde que você guarde a etiqueta. Então a partir do momento que ele faz essa divulgação através dos seus vendedores ou qualquer meio, ele assume a obrigação, mas aí já contratual, por um contrato mesmo verbal que ele fez, de fazer essa troca. Agora, se o produto tiver com defeito, a gente está falando de produtos que não agradaram, né? Isso. É uma questão de gosto mesmo. Agora, se tiver um defeito numa roupa, num equipamento eletrônico... Aí já tem obrigatoriedade. Nós temos também duas regras. Se for os chamados bem duráveis, por exemplo, uma geladeira, uma máquina de lavar, uma televisão, alguma coisa que é o chamado bem durável, que dura mais do que um determinado período, o consumidor ele tem até os 90 dias para levar para fazer a troca por defeito. E bens de uso imediato, roupas, comidas ou coisa parecida, ele tem na realidade até 30 dias. Ele leva a mercadoria lá e o fornecedor tem que trocar. Não desobriga o consumidor, na realidade, esperar o prazo legal que é de 30 dias, ou seja, ele tem a obrigação de pegar a mercadoria para fazer a troca e em 30 dias ele tem que fazer essa troca. Vamos por que ele não tenha, que seja uma roupa que nós estejamos fazendo, que chega lá, eu dei uma roupa para minha esposa e vi que um fio está puxado, é um defeito. Então, minha esposa levou lá, pediu a troca e ele não tem a mesma vestido, a mesma blusa para trocar. Então, ele tem que trocar por um outro equivalente ou superior, nunca inferior. Ele tem que fazer essa troca. Ok. Agora, deixa eu convidar também os nossos ouvintes a participarem com a gente. Se você tiver alguma dúvida que possa ser repassada aqui para o doutor doutor José Alfredo Lyon, manda para a gente. Pode ser pelo WhatsApp no 99764-2381 ou por e-mail, bianca.santos@cbn.com.br. E as compras pela internet, essas, como o senhor falava, há obrigação, há obrigatoriedade. Sim, a obrigação está determinada no Código de Defesa do Consumidor, onde que ele é muito claro que qualquer compra não presencial, ela deve ser trocada imotivadamente, tanto faz o motivo. Porque vamos supor que a gente compre por um monitor de computador, que a gente vê o brilho do monitor e vê uma cor, e na realidade quando a gente pega, a qualidade do tecido não era a mesma, o sapato não era como eu queria, a forma não é aquela que eu quero, ou simplesmente eu não gostei, Então essa troca é obrigatória, ou mesmo é a desistência, eu simplesmente não quero trocar, eu quero devolver e quero meu dinheiro de volta. Essa obrigação é legal, ela está determinada em lei. Olha, tem a dúvida aqui da Regina, na verdade ela conta uma historinha dizendo que
ela comprou um presente, uma pessoa, e não deixou a nota fiscal com essa pessoa, ficou com ela. E a pessoa não conseguiu trocar um produto que estava com defeito porque estava sem a nota fiscal. Em caso de presente, mesmo assim, é preciso apresentar a nota fiscal? É o que ela pergunta. Vamos deixar claro para a Regina que a obrigatoriedade da troca, por defeito, ela existe sempre, mas tem que mostrar, o direito chama, é um termo jurídico, mas vamos explicar o que é, nexo de causalidade. Eu tenho que comprovar que comprei naquela loja. Muitas vezes, as grandes empresas hoje, elas mostram uma mera etiqueta, e essa etiqueta não sendo tirada do produto, já facilita a troca. É meio absurdo uma empresa exigir que se dê a nota fiscal, porque afinal é um presente. Quem é que da gente quer dar um presente e quer dizer quanto gastou naquele presente? Pois é. Não teria muita lógica. É má política da empresa, eu diria, não compre nessa empresa mais se ela está exigindo esse tipo de coisa, principalmente quando ela é um defeito. Ela sabe a empresa o que ela vendeu. Então bastaria, na minha opinião, e não é na lei isso, o papel de presente que mostra que comprou naquela loja, com o mínimo palho, eu vou estar fidelizando um cliente. Não existe, na realidade, a obrigação, se eu não mostrar esse nexo de causalidade, o judiciário não vai obrigar a troca, mas seria uma boa política fazer essa troca. O Rogério Cavalcante pergunta se o lojista / comerciante pode emitir uma segunda via de nota fiscal. Pode. Ao contrário, ele tem obrigação, Rogério, ele tem essa obrigação. Quando ele faz uma missão de nota fiscal, principalmente hoje em dia que essas notas fiscais são eletrônicas, ele tem toda a possibilidade de emitir essa segunda via nota fiscal. E aí nós temos uma curiosidade, quando a nota é emitida, aquele mero talão, não se pede dado nenhum para a pessoa, não se pede CPF, nome, nada, então você vai mostrar lá, olha, eu comprei no dia tal, por volta de tal hora, e procurando, se o comerciante, lojista, como ele diz, um barra ou outro, tiver boa vontade, ele vai localizar essa compra e vai emitir, e tem a obrigatoriedade de emitir essa segunda via de nota fiscal, tá? Já se for a troca, é bom a gente falar isso, Bianca, é bastante interessante. Muitas vezes as pessoas falam assim, por que quando comprou não pediu dado nenhum e por que para devolver pede meu nome, endereço, CPF e tudo? Porque a legislação obriga na devolução, na troca, na devolução, o comerciante tem que dar uma nota de fiscal de entrada onde tem que comprar todos os dados do comprador para poder sair de novo. É obrigação, é contábil. Então tem possibilidade técnica e tem a obrigação do lojista dar uma segunda via. O Alessandro de Alcântara, São Gonçalo, pergunta, tem algumas lojas que estabelecem prazo de 10 dias para trocas, isso é legal? Se nós estamos falando de compra presencial, é legal, não há ilegalidade, vamos por assim dizer. E se nós estivermos falando da compra por internet, não presencial, a lei dá 7 dias, então ele está tendo 3 dias a mais, não há ilegalidade. Mais uma pergunta é do Alaor Ricardo, da Ilha do Governador. Ele diz que, por vezes, não existem avisos nas lojas sobre a possibilidade de trocar por tamanho ou porque o presenteado não gostou. Mas o vendedor oferece essa possibilidade, quer dizer, há ali uma negociação feita com o próprio vendedor. A partir daí, a loja é obrigada a fazer a troca, mesmo sem você ter como provar o que foi falado pelo vendedor na hora da compra? Aí nós temos o chamado princípio da boa-fé contratual, né? As pessoas não sabem, mas quando elas compram uma mercadoria, elas fazem um contrato verbal. Quem representa a loja? Quem representa o comerciante, propriamente dito? É o vendedor. Eu entendo que sim. Então vale a pena, quando o vendedor fala de boca, exatamente, esse contrato é de boca, pegar o nome do vendedor e falar, olha, esse vendedor me disse isso. E aí o vendedor vai chegar assim, não, preservando o emprego, né? Vai dizer, não, eu não me obriguei a isso. Nós temos sempre, o direito do consumidor é interessante, ele é chamado direito tutelar. Ele tutela a pessoa mais fraca que é o consumidor. Então, a inversão do ônus da prova, e se chegar a desaguar no judiciário, o juiz, na hora de decisão, vai ouvir mais o consumidor do que o fornecedor. Estamos conversando com o Dr. José Alfredo Leon, ele é advogado especialista em direito do consumidor. Um ouvinte aqui não entendeu muito bem o que é direito de arrependimento de compra. Pergunta o que é. Isso, é aquele direito que tem das compras não presenciais, você não ter obrigatoriedade de trocar. Você não quer trocar, você se arrependeu. Você comprou, viu que aquilo não é como eu quis, ou simplesmente eu vi que de repente eu gastei mais do que eu queria gastar na compra não presencial, você tem direito de se arrepender, devolver a mercadoria ou trocar no prazo de 7 dias. Esse que é o chamado direito de arrependimento, previsto no Código de Defesa do Consumidor.
Vamos mais uma pergunta, essa por meio de uma mensagem de voz do Alexandre Barbosa. Bom dia, Bianca. Bom dia, doutor José Luiz. Eu queria saber se, quando é comprado pela internet, essa logística reversa, ela é paga sempre pelo cliente ou o fornecedor é obrigado a pagar, porque está devolvendo? Bom, E aí, doutor? a compra, quando você compra pela internet, você está fazendo o que nem eu falei agora há pouco, um contrato. Lá vai ter tudo especificado. Se o frete é por sua conta ou é por conta do lojista. Tá? Então, o que for determinado. O que eu aconselho quando a gente compra pela internet, qualquer um de nós, todos somos clientes hoje pela internet, o meio do comércio eletrônico, né? O e-commerce está muito divulgado, é ir gravando as telas, porque lá está se nós pagamos o frete ou se o fornecedor pagou o frete. E o mais importante disso, normalmente esses sites não permitem que você, mesmo pagando, escolha qual é o transportador que você quer. Eles normalmente impõem uma transportadora deles, e isto eu tenho visto bastante, que quando não chega no dia, quando chega atrasado, quando nem chega, o fornecedor fala assim, não, mas foi a transportadora que você pagou. Ora, eu paguei, mas eu não escolhi. A relação minha é com você, fornecedor, e sua é com a transportadora. Não é matéria de defesa. Então, a forma, se quem paga, vai ter que estar escrito na hora da compra. Não há obrigatoriedade de um ou outro. É prévia combinação. Mas, normalmente, quem escolhe é o fornecedor e vale a pena você gravar as telas ou printar as telas, que nem a gente hoje no direito usa o termo, ou na internet, para comprovar amanhã que foi imposto a você um determinado transportador. Vamos a mais uma pergunta, mensagem de voz do ouvinte, vou colocar no ar. Bom dia, meu nome é Ezio, sou morador de Campo Grande. Minha filha comprou uma roupa branca e no outro dia, digamos, se arrependeu, não quis mais a roupa. E tinha um aviso que não troca roupa branca, mas estava intacta. Isso é legal? E tinha um aviso realmente que não se troca roupa branca. Se tinha um aviso, complicado, né? Não, nem um pouco. Não, porque esses avisos não pode, ele disse, se comprou pela internet, que nem o Ezio falou, e a lei determina que se troca as mercadorias, tanto faz a cor. A lei não fala assim, olha, roupa branca eu não troco. A lei dá o direito de arrependimento a qualquer cor. Branca, azul, amarela, tanto faz. A lei não excetua nada. A lei também não abre parágrafo nenhum dizendo assim, se tiver um aviso de troca. Não, a lei é taxativa. Ela é taxativa. Compras não presenciais, 7 dias para troca ou arrependimento. Então pode ter no site o aviso que for. Não vai ter como fazer valer. São aquelas regras que tentam impor o comerciante para a gente, onde que não está na lei. Então não tem valor, ela é nula por direito essa determinação. Mais uma questão para a gente encerrar é sobre os Correios. Colocamos no ar na semana passada uma reportagem sobre a demora, o atraso pelos Correios na entrega de encomendas compradas pela internet. Inclusive pessoas que compraram presente para o Natal ainda não receberam os produtos. O que o consumidor pode fazer? Contra os Correios, na verdade, e para ser ressarcido nesse caso, né, doutor? Vamos lá. Claramente, o consumidor ele tem direito, o consumidor é a parte fraca, e o consumidor, como nós falamos agora há pouco, não escolheu o transportador. Normalmente, quem escolhe o transportador e quem paga o transportador é o fornecedor. Então, se o fornecedor escolheu mal, ele tem o dever de indenizar. Eu estava vendo justamente semana passada sobre o Correio se alegando a questão de não entrega, as áreas de exclusão e não entrega de mercadorias. E até pela alta demanda também, né? Exatamente. Aí o superintendente do Correio disse assim, não, quem me contratou foi o fornecedor, eu não tenho nenhuma relação. Ele, consumidor, que vai no fornecedor. Casualmente, não é elegante, mas ele está correto. O fornecedor tem a obrigação de fazer chegar no prazo que ele colocou no pedido a mercadoria. E tentar se recusar dizendo que o correio não entregou, não cola. O judiciário não aceita esse tipo de desculpas. A responsabilidade, sim, é do correio ou qualquer transportador chegar naquele prazo que o fornecedor deu. E se não, a relação entre fornecedor, transportador, correios ou qualquer um é uma, e a relação sua é com o fornecedor, então tanto faz. Ok, doutor
José Alfredo Leon, muito obrigada pela participação com a gente, sempre esclarecendo muitas dúvidas. Desejo um ótimo 2018 e um 2018 de muita paz, né? E boa tarde. Boa tarde, Bianca, muito obrigado.